falando no noticiário internacional e no presidente americano Donald Trump, repercutiu ontem o seu anúncio feito no final de semana de tarifas que seriam impostas. Ele falou de duas coisas especificamente: tarifas recíprocas, ou seja, as mesmas tarifas aplicadas por outros países aos Estados Unidos seriam então reciprocadas, como o nome já indica, os Estados Unidos imporiam a mesma quantidade de tarifas quanto aos respectivos países. Outra, e que traz muita atenção ao Brasil, o segundo país de quem os Estados Unidos mais importam aço, foram tarifas de 25% sobre aço e alumínio e o fim de uma série de isenções. Hoje a gente tem a formalização do anúncio, vocês veem ao meu lado. Temos então a imagem que vem da Casa Branca. Essa é a imagem quanto ao anúncio que foi formalizado hoje. Oficializado, as tarifas devem entrar em vigor no dia 12 de março. As tarifas sobre o alumínio sobem de 10% para 25% e as isenções são removidas. As palavras do presidente americano Donald Trump ao fazer o anúncio, as repito para vocês: estávamos sendo prejudicados tanto por amigos quanto por inimigos. É a hora de nossas grandes indústrias voltarem para os Estados Unidos. Algumas indústrias que acabam sendo privilegiadas por isso, alguns produtores em específico, comemoraram o anúncio. Alguns aliados de Trump também viram com bons olhos. Entretanto, as tarifas de Trump são uma das medidas que causa divisão também dentro do próprio Partido Republicano. Nem todos concordam com a abordagem. De acordo com o presidente americano, ele disse o seguinte: não haverá mais exceções e ele está simplificando as regras. Ele defende que a taxação sobre aço e alumínio é um esforço para fazer a América rica novamente e que o país precisa desses metais sendo produzidos lá dentro. Também houve outros oficiais. Peter Navarro, um deles, que é um conselheiro especial para o comércio, disse que a indústria americana estava contra as cordas em termos da sua produção e que era necessário reativar então a produção siderúrgica dentro do país. Os Estados Unidos são, relembrando, o maior importador, melhor dizendo, de aço do mundo. Canadá, Brasil e México lideram o ranking das origens então do material. Coreia do Sul e Vietnã são também exportadores importantes. A gente tem tentado o nosso melhor aqui no Epoch Times para manter o informado, sem militância político-partidária, e um dos recursos que vejo útil para isso são os dados. Então eu quero passar com vocês pelo argumento que é feito pela Casa Branca e alguns argumentos que dizem coisas antagônicas. A gente começa primeiro com aquele que diz que as tarifas podem ter impactos negativos, não só diplomaticamente, afinal de contas, todas as medidas vão requerer uma análise multifacetada. A gente fala agora da economia doméstica dos Estados Unidos primeiro, para depois implicar repercussões e como isso pode afetar a diplomacia, geopolítica e outros aspectos do assunto. Vocês vão ver ao meu lado um gráfico que vem do PIIE, o Instituto Peterson para Economia Internacional. E esse é um gráfico que direciona-se precisamente às tarifas sobre o México e o Canadá, mas já dá sugestões, já implica como isso poderia se desdobrar com outros países. O gráfico mostra, então, como isso poderia impactar a economia doméstica dos Estados Unidos e o tamanho da economia. E o prognóstico que vem do Instituto não é positivo para as economias tanto dos países afetados quanto dos próprios Estados Unidos, o que indica que isso poderia aumentar a inflação e prejudicar o consumidor. Claro, as suas coisas têm alguma redundância, mas isso poderia prejudicar também a indústria e a produção. Afinal de contas, para certas indústrias dependentes de materiais importados, isso faria com que seus custos também subissem para produzir dentro dos Estados Unidos. Claro, no longo prazo existe o argumento de que mesmo aqueles que são fornecedores poderiam se realocar para os Estados Unidos. É precisamente uma das intenções do presidente americano Donald Trump. Eu acrescento parte do que diz o Instituto, porque no caso de produtos industrializados ajuda a gente a compreender melhor a situação. E isso se aplica como uma fonte de informação para pensamento, para que cada um forme sua opinião, não só para as tarifas ora anunciadas quanto ao alumínio, mas também para aquelas que podem ser recíprocas across the board, para todos os produtos. O que o estudo fala é que, mesmo que eles já prevejam que isso pode ser danoso para o mercado interno e para os mercados também de origem dessas importações, o dano real pode ser até maior. Eles falam aqui no caso específico do México e do Canadá, mas há o destaque de que isso pode também ser algum tipo de precedente. Isso pode abrir a cabeça para a gente entender como pode se manifestar com outros países, a depender da cadeia produtiva. O destaque é que muitos produtos cruzam fronteiras várias vezes antes de chegar à sua destinação final com o consumidor. Ora, então, se a produção de um bem envolve sair e entrar dos Estados Unidos a todo tempo e cada vez que se cruza a fronteira para a sequência do processo produtivo, uma coisa vista, por exemplo, na indústria automotiva com México e Canadá,
a mais e mais tarifas. Isso vai encarecendo o produto final com um tipo de bitributação, conforme o negócio. Vai para a América para um processo industrial, vai para o Canadá para outro, e retorna para a América, assim por diante. Se cada parte do processo for tarifada, o que esse estudo destaca é que isso acaba por encarecer de forma desproporcional, até mais grave do que é a projeção, o preço final dos produtos. Entretanto, a gente passa pelo que a Casa Branca diz no seu próprio release de imprensa e o contra-argumento que vem do governo americano. De acordo com Trump, não vai ser um problema a longo prazo para o consumidor americano. E a fonte dele não é só alguns estudos citados na ordem da Casa Branca, mas também mesmo pronunciamentos do governo anterior. Houve alguns casos onde o governo Biden disse que tarifas seriam benéficas, em particular tarifas quanto à China. Vamos então diretamente à argumentação que vem do release de imprensa da Casa Branca. A gente pode até colocar de volta na tela, é aquela mesma ordem executiva não, mas aquela mesma medida que formalizou as tarifas anunciadas no final de semana. Aspas, então, para a Casa Branca. Um estudo de 2024 sobre os efeitos das tarifas do presidente Trump no seu primeiro governo descobriu que elas fortaleceram a economia americana e levaram a um reshoring significativo. Reshoring, levar de volta para a costa, a um retorno da indústria nacional em indústrias como manufatura e siderurgia. Então, ele cita uma série de estudos. Vamos passar por 4 deles que estão listados aqui, 3 deles, então. Um relatório de 2023 pela Comissão de Comércio Internacional que analisou os efeitos das tarifas americanas descobriu que as tarifas reduziram importações da China e estimularam mais produção americana dos bens tarifados, com poucos efeitos sobre os preços. De acordo com o Instituto para a Política Econômica, as tarifas implementadas pelo Trump durante seu primeiro governo, aspas, claramente mostraram nenhuma correlação com a inflação e só tiveram um efeito temporário em preços em geral. Uma análise do Atlantic Council descobriu que tarifas criariam novos incentivos para consumidores americanos comprarem produtos feitos nos Estados Unidos. E aí ele segue com alguns pronunciamentos da Janet Yellen e outros oficiais do governo anterior, o de Biden, quando eles falavam que tarifas ora impostas não teriam um impacto sobre a inflação e sobre os preços para o consumidor que fosse desproporcional, grave ou duradouro. Essa, então, é a argumentação que vem da Casa Branca. O estudo do Instituto Peterson pode dar um contra-argumento de que as coisas não são bem assim, fica o embasamento de cada lado. Isso traz alguma atenção e eu passo com vocês para a gente encerrar o bloco quanto a qual o efeito disso sobre o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é afetado de forma desproporcional por essa medida comparado a outros países, digo a do alumínio e do aço. O Brasil é a segunda principal fonte de aço dos Estados Unidos, que, como eu dizia, é o principal importador do mundo. A gente tem mesmo aqui uma estimativa? Temos? Então vocês vão ver a meu lado isso que vem da Comissão de Comércio dos próprios Estados Unidos. Há uma lista de quem são as principais fontes, então, do aço. O Brasil fica aí em segundo lugar, logo após do Canadá, e acima do México, depois vem Coreia do Sul e Vietnã, Japão. São também algumas das principais fontes do material. O Brasil, a gente tem aqui os dados, temos então, os Estados Unidos foram destino de 60% do volume de exportações de produtos siderúrgicos brasileiros e em 2024 e em 2023 foram 49% das exportações do país. Isso é do Instituto Aço Brasil. Então, se os Estados Unidos têm o Brasil como segundo principal fornecedor, o Brasil tem os Estados Unidos como principal comprador e ano passado foi mais de metade daquilo que foi exportado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Brasil iria reciprocar, iria se manifestar, iria tomar alguma decisão concreta a respeito, mas iria aguardar oportunamente decisões concretas e não anúncios que poderiam ser mal interpretados ou revistos. Há ainda o anúncio de que o governo vai aguardar a decisão oficialmente antes de fazer qualquer manifestação. Agora já saiu esse release da Casa Branca, a gente aguarda para ver se isso significa, de fato, o vigor das tarifas em 12 de março ou se já a partir desse anúncio vai haver algum desdobramento. Até a hora em que a gente entrou no ar, a gente tentou apurar logo antes de entrar, não havia, o que nos consta, algum novo desdobramento ou algum novo anúncio do governo brasileiro, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse anteriormente que o Brasil poderia reciprocar tarifas dos Estados Unidos. A gente viu isso acontecer também com o México e com o Canadá, apesar de valer acrescentar que o México e o Canadá foram um exemplo de que Donald Trump é um negociador e que muitas vezes a forma como age, não só com tarifas, mas com outras medidas, pode ser mais um argumento para uma moeda de troca em uma eventual negociação. Por ora, tarifas antes impostas ao México e ao Canadá foram postergadas enquanto negocia-se medidas de segurança que satisfaçam o presidente americano quanto ao tráfico de drogas e o problema da criminalidade nas fronteiras dos Estados Unidos ao sul e ao norte.
Mas ainda nesse contexto, vale a pena a gente entender que, em média, as tarifas que são impostas pelos Estados Unidos quanto ao Brasil e do Brasil quanto aos Estados Unidos tem algum tipo de divergência. O Brasil tarifa mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos tarifam o Brasil. A gente tem uma estimativa aqui do Banco Mundial que fala a respeito de quantas tarifas são impostas em média e é o que eles chamam de weighted, que é pesado, balanceado pelo setor e pela proporcionalidade nas importações. Mas então a tarifa média brasileira sobre as suas importações é de 7,5%. A dos Estados Unidos, segundo o Banco Mundial, os dados são de 2022, que são os mais recentes que eles disponibilizam, para os Estados Unidos, 1,54%. Um número que aparentemente Trump está devotado a mudar rapidamente. A gente acrescenta ainda que teve um pronunciamento da Comissão Europeia. Isso vem de ontem, a gente tem aqui então o pronunciamento, não temos então, isso aí dá pra, aí está. Então, uma declaração da presidente da Comissão Europeia, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que pontuou da perspectiva europeia da possibilidade de tarifas recíprocas, mas também quanto à possibilidade mesmo do aço e do alumínio, o seguinte: eu me arrependo profundamente, ou sinto profundamente pela decisão americana de impor tarifas sobre o aço e o alumínio da União Europeia. Tarifas são impostos que são ruins para os negócios e pior ainda para os consumidores. Tarifas não justificadas sobre a União Europeia não ficarão sem resposta. Irão desencadear contramedidas proporcionais e firmes. A União Europeia vai agir para salvaguardar seus interesses econômicos e iremos proteger nossos trabalhadores, negócios e consumidores. Fica então o pronunciamento que vem da Europa e a posição brasileira anteriormente.